Você se esforça, não é mesmo? Reza, vai à missa, tenta ser uma pessoa correta e acredita na vida eterna. Mas, seja honesto, no silêncio do seu coração, o céu parece uma ideia distante, um conceito abstrato, talvez até um pouco entediante? É um sentimento de que falta algo, como se você estivesse se preparando para a festa mais importante de todas, mas sem nunca ter conversado de verdade com o anfitrião. Uma sede que as obrigações não conseguem saciar. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários, *Pô Jesus, eu tenho sede de ti. Poxa. Essa sede que você sente, esse anseio por algo que as suas práticas religiosas parecem não preencher, não é um defeito seu. Não é um sinal de que sua fé é fraca. Pelo contrário. É o sinal mais claro de que a sua alma foi feita para algo infinitamente maior do que o mundo, e até mesmo do que a sua própria imaginação pode oferecer. É a sua alma, criada à imagem e semelhança de Deus, recusando-se a aceitar uma falsificação. Pois bem, prepare o seu coração, porque o que vou lhe dizer agora pode abalar as fundações da sua fé, mas da única maneira que importa, para reconstruí-las sobre a rocha da verdade. E se eu te dissesse que a causa dessa sua sede, dessa sua inquietação, é precisamente a imagem que você tem do céu? Mesmo que por apenas 15 minutos por dia. O objetivo aqui não é rezar muito, nem ter sentimentos extraordinários. O objetivo é simplesmente estar com ele *. É o ato de fixar os olhos da nossa alma em Jesus, verdadeiramente presente na hóstia consagrada, e deixar que a sua presença real nos transforme silenciosamente. É como sentar-se ao sol, você não precisa fazer esforço para se aquecer, você apenas se expõe à fonte de calor. Na adoração, nós nos expomos à fonte de todo o amor. Este ato simples começa a acostumar a nossa alma com a presença de Deus, que é a essência do céu. Vamos tornar isso concreto. Pense no católico de domingo, talvez uma imagem familiar para muitos de nós. Uma pessoa boa, que cumpre seus deveres, mas sente sua fé estagnada, mecânica. A missa é uma obrigação, o céu é uma ideia distante. Essa pessoa, tocada pela misericórdia, decide começar a praticar o treino do olhar da alma. No início é difícil. 15 minutos de silêncio parecem uma eternidade. A mente divaga. Mas ela persevera. Semana após semana, algo começa a mudar. Aquele silêncio, antes vazio, começa a ser preenchido por uma paz que o mundo não pode dar. A hóstia consagrada deixa de ser um símbolo, e se torna uma pessoa. Sim, você ouviu direito. Aquela imagem popular, quase infantil, que nos foi vendida por séculos. Aquele lugar de nuvens fofas, de anjos com bochechas rosadas tocando harpas numa melodia sem fim. Aquele conceito de um descanso eterno que, se formos brutalmente honestos, soa mais como um tédio eterno. Essa imagem não é apenas incompleta. Ela é uma das mais engenhosas e perigosas distrações que te impedem de desejar o céu de verdade. É um anestésico para a alma, que nos faz sonhar com um paraíso de criaturas, quando fomos criados para o abismo do Criador. É uma miragem que nos faz caminhar na direção errada. A visão de Santa Faustina, a secretária da Misericórdia Divina, não veio para colorir esse quadro, mas para rasgá-lo em pedaços. Ela não revela um lugar, mas um estado de alma. Ela não descreve uma paisagem, mas uma capacidade. O choque, o segredo guardado às 7 chaves no coração da mística cristã, é este: o céu não é um lugar para onde você vai, mas a capacidade que a sua alma tem de suportar a intensidade infinita do olhar de Deus. Deixe essa verdade penetrar em você por um instante. O céu é a sua capacidade de receber o amor de Deus em sua plenitude, sem ser aniquilado por ele. De repente, a missa de domingo deixa de ser uma obrigação semanal e se transforma no ponto alto de um encontro que já começou na adoração diária. O céu deixou de ser uma promessa futura para se tornar uma presença contínua, experimentada no sacrário da igreja e depois, no sacrário do próprio coração. O olhar da alma foi treinado, a capacidade de perceber e suportar a presença de Deus começou a se expandir. O segundo passo do mapa é por sintonizar o coração com a misericórdia por ir. Se a adoração treina nosso olhar, o terço da misericórdia treina nosso coração.
Jesus ensinou esta oração a Santa Faustina com um propósito muito específico: nos fazer mergulhar no oceano do seu amor compassivo. Não é uma mera repetição de palavras. Cada vez que rezamos, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, estamos fazendo duas coisas poderosas. Primeiro, estamos desviando o foco da nossa própria pequenez, dos nossos méritos ou da nossa falta deles, e colocando toda a nossa confiança na única coisa que pode nos salvar, o sacrifício de Cristo. É a declaração de falência da nossa autossuficiência. Segundo, estamos unindo nosso coração ao coração de Jesus no momento de sua maior doação. Estamos em espírito ao pé da cruz, sentindo a dor do seu amor, e suplicando que esse amor se derrame sobre a humanidade. Imagine tentar olhar diretamente para o sol do meio-dia. Seus olhos, sem o devido preparo, seriam queimados, cegados pela mesma luz que lhes permite ver a dor. Agora, multiplique essa intensidade por infinito. Essa é a realidade do encontro com Deus face a face. A alma que não se preparou, que não treinou o seu olhar espiritual aqui na Terra, simplesmente não conseguiria suportar. Não por castigo, mas por incompatibilidade. Pense na sua alma como um recipiente. Um pequeno copo pode conter um pouco de água, mas se você tentar derramar todo o oceano nele, ele se despedaçará. O céu é o oceano do amor divino. E a sua vida, aqui e agora, é o processo de permitir que Deus transforme o seu pequeno copo num recipiente capaz de conter o oceano. E é aqui que a sua vida ganha um significado dramático, urgente e glorioso. Essa capacidade, essa musculatura da alma para suportar a divindade, é forjada ou perdida, a cada segundo, aqui e agora. Não é algo que você ganha na linha de chegada. É o próprio caminho. Cada ato de paciência, cada perdão concedido, cada momento de oração sincera. Cada vez que você escolhe o amor em vez do egoísmo, você está literalmente dilatando a sua alma. Você está fortalecendo seus olhos espirituais. Esta oração sintoniza a frequência do nosso coração com a frequência do coração de Deus. Ela nos ensina a linguagem do céu, que é a linguagem da misericórdia. Rezar o terço diariamente é como aprender a respirar o ar do paraíso, nos tornando íntimos dos sentimentos do próprio Cristo. Finalmente, o terceiro e indispensável passo do mapa divino é por o reconhecer a face de Deus no próximo poroporo. A espiritualidade que não se traduz em amor concreto é uma ilusão perigosa. O céu é comunhão, com Deus e com os santos. Portanto, nossa preparação para o céu deve ser necessariamente um treinamento em comunhão aqui na Terra. Jesus foi explícito com Faustina: a misericórdia que recebemos deve ser derramada sobre os outros. Ele nos pede para praticar ao menos um ato de misericórdia, seja corporal, como dar de comer a quem tem fome, ou espiritual, como consolar um aflito, todos os dias. Mas aqui está o segredo que expande a alma: a intenção. Não se trata de filantropia. Trata-se de fazer cada ato com a intenção explícita de ver e servir a Cristo naquela pessoa. Quando você dá um copo de água, você está dando ao próprio Jesus. Quando você ouve com paciência, você está ouvindo o próprio Jesus. Este passo conecta o céu da adoração com a realidade da vida. Você está se aclimatando à atmosfera do céu. Por outro lado, cada ato de indiferença, cada rancor guardado, cada vez que você trata a sua fé como uma mera obrigação burocrática, você está atrofiando essa capacidade. Você está tornando sua alma mais frágil, mais incompatível com a realidade para a qual foi criada. A verdadeira tragédia não é não entrar no céu, mas chegar à eternidade com uma alma tão pequena, tão encolhida, que a visão de Deus se torna insuportável. Se você está pronto para abandonar as ilusões, para parar de se preparar para um céu de cartão postal e começar a treinar a sua alma para a realidade da união com Deus, eu te convido a fazer um ato de coragem espiritual, um ponto de virada na sua jornada. Comente aqui embaixo com toda a força do seu coração: Jesus, que eu desejo o verdadeiro céu. Poro. Este não é um simples comentário. É a sua oração de renúncia à caricatura. É o seu pedido para que Deus arranque do seu coração o desejo por um consolo humano e o substitua pela sede insaciável por ele que é o próprio céu.
É a sua permissão para que ele comece a dilatar a sua alma. A partir de hoje, esta verdade tem o poder de mudar o destino eterno das almas. Ele nos impede de criar uma fé isolada e egoísta. Ele nos força a encontrar o mesmo Deus que contemplamos na hóstia sagrada no rosto, muitas vezes sofrido, do nosso irmão. Cada ato de misericórdia praticado com esta intenção é como adicionar mais 1 cm³ à capacidade do nosso coração, tornando-o mais e mais semelhante ao coração de Cristo, a morada definitiva que chamamos de céu. A adoração, o terço e as obras de misericórdia. Olhar, coração e mãos. Este é o treinamento completo. Não é uma fórmula mágica, mas um caminho de relacionamento. É um método que Jesus nos deu, para que, quando chegar a nossa hora, o encontro com Ele não seja um choque paralisante, mas o abraço familiar de alguém que já conhecíamos, com quem já caminhávamos, e por quem nossa alma aprendeu a ansiar aqui na Terra. Agora, eu te pergunto, ao ouvir sobre este mapa divino, qual destes 3 passos mais tocou o seu coração? O treino do olhar na adoração, a sintonização do coração com o terço, ou o reconhecimento da face de Deus no próximo? Deixe sua resposta nos comentários para que possamos aprender e nos fortalecer juntos nesta jornada. Compreendido. A arquitetura prossegue. O texto a seguir é o ato 7, pronto para vocalização, continuando diretamente do resumo do ato 6. Se você acredita nisso, se essa revelação fez arder algo dentro de você, deixe o seu like agora mesmo. O seu simples clique sinaliza para o algoritmo que esta é uma mensagem de alerta e esperança que precisa chegar a mais pessoas que estão, neste exato momento, se preparando para uma festa sem conhecer o anfitrião. Eles precisam saber que o céu não é o fim da jornada, mas a continuação de uma intimidade que deve começar desesperadamente agora. Compreendido. Prosseguindo com a arquitetura da premissa. O roteiro para o ato 3. A imersão está pronto para a narração. Agora, vamos fazer algo diferente. Esqueça tudo o que você já viu em filmes, tudo o que leu em livros de ficção, todas as imagens infantis de nuvens e portões dourados. Abandone por um instante a lógica do mundo físico, pois para onde vamos agora, a alma viaja mais rápido que a luz, e a única linguagem é a do amor. Estamos prestes a testemunhar, através dos olhos de uma humilde freira polonesa, a realidade que aguarda cada um de nós, a realidade pela qual fomos criados. Feche os olhos da sua imaginação carnal, e abra os olhos da sua alma. O tempo se desfaz. O espaço perde o seu sentido. Não há mais um aqui, e um lá. Agora que você tem o mapa divino em suas mãos, o caminho parece claro. A adoração, o terço, as obras de misericórdia, são os 3 grandes rios que desaguam no oceano do coração de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, com todo o amor do meu coração, eu preciso te dar um aviso. Um mapa é inútil, se ao longo da estrada existirem placas falsas, atalhos que levam a abismos e miragens que prometem água onde só há areia. Jesus, em sua infinita sabedoria, não apenas mostrou o caminho a Faustina, mas também a alertou sobre os perigos que espreitam a alma do peregrino. Existem 3 grandes falsificadores do céu, 3 inimigos sutis, que podem se disfarçar de virtude, mas que na verdade matam a intimidade com Deus, e atrofiam a capacidade da sua alma de recebê-lo. Preste muita atenção, porque um desses ladrões pode estar neste exato momento, roubando o seu verdadeiro céu. O primeiro falsificador, o primeiro erro a ser evitado, é o que eu chamo de asterisco por a fé burocrática por o céu. Este é o oposto direto de treinar o olhar da alma. Lembra-se? O treino do olhar é sentar-se diante de Jesus na Eucaristia, e simplesmente, estar com Ele. É um ato de amor, de amizade, de intimidade. A fé burocrática, por outro lado, transforma a vida espiritual em uma planilha de Excel. Santa Faustina não está sendo transportada para um lugar, ela está sendo imersa num estado, um estado de ser. De repente, ela está dentro. Dentro da própria fonte de toda a existência. Não há um chão sob seus pés, nem um céu sobre sua cabeça. Há apenas Deus. E essa presença não é algo que ela vê à distância, como se olhasse para um sol. É um oceano de luz viva no qual ela está mergulhada. Cada partícula do seu ser espiritual é tocada, preenchida,
trespassada por essa luz que é, ao mesmo tempo, paz, alegria, conhecimento e, acima de tudo, um amor de uma intensidade que faria o coração humano explodir. É uma felicidade inconcebível. Tente imaginar a maior alegria que você já sentiu na vida. O nascimento de um filho, o abraço de quem você ama após uma longa ausência, a sensação de superação após uma grande vitória. Agora, multiplique essa alegria por 1 bilhão. E mesmo assim você não chegaria nem perto da sombra do que Faustina experimenta. Pois a alegria terrena é sempre uma resposta a algo por criado asterisco. A alegria do céu brota de uma única e infinita fonte, a visão de Deus em sua essência. É o momento em que a criatura finalmente contempla o rosto do Criador. E nesse olhar, tudo faz sentido. Ela reduz a fé a um checklist de obrigações a serem cumpridas. Fui à missa no domingo? Check. Rezei minhas orações da noite? Check. Não cometi nenhum pecado mortal hoje? Check. A alma se torna uma espécie de funcionário de Deus, cumprindo o mínimo necessário para não ser demitido para o inferno. O perigo mortal aqui é que, por fora, tudo parece correto. A pessoa pode ser vista como um católico exemplar. Mas por dentro, o coração está frio. A missa não é um encontro com o amado, é um preceito. A oração não é um diálogo, é um monólogo recitado por hábito. Deus deixa de ser uma pessoa para se tornar um conceito, um sistema de regras. É tratar o convite para um banquete de núpcias como se fosse uma intimação judicial. Essa fé não expande a alma, ela a enjaula. Ela não prepara para a intensidade do olhar de Deus, porque nunca se arriscou a olhar para ele de verdade, de coração a coração, em silêncio, sem pedir nada, apenas amando. O segundo falsificador é ainda mais sutil e perigoso. Asterisco Tiora, autossuficiência espiritual, Paris. Esta é a antítese de sintonizar o coração com a misericórdia. O terço da misericórdia é a oração do mendigo, do pecador que sabe que não tem nada a oferecer, senão sua própria miséria, e que se agarra desesperadamente à paixão de Cristo como sua única esperança. Cada dor, cada lágrima, cada sacrifício da vida terrena, se revela como um pincel que Deus usou para pintar a beleza única daquela alma. Faustina tenta nos descrever o que sente, e suas palavras são como um balde tentando conter o oceano. Ela diz: vi a felicidade das almas, que de Deus se derrama sobre todas as criaturas. A fonte da felicidade é imutável na sua essência, mas sempre nova. Pense nessa contradição divina. Como algo pode ser imutável, o mesmo para sempre, e ao mesmo tempo, ser sempre novo? É porque Deus não é um objeto para ser visto, mas uma pessoa infinita para ser conhecida. A experiência do céu não é olhar para uma paisagem estática por toda a eternidade. É um mergulho contínuo, um eterno agora. Onde a cada instante a alma descobre uma nova profundidade no amor de Deus, uma nova beleza em sua sabedoria, uma nova harmonia em sua justiça. É um amor que nunca se esgota, e que por isso nunca se torna entediante. É a única aventura que jamais terá fim. Mas é aqui que a visão de Faustina nos entrega o seu segredo mais chocante, a verdade que conecta a eternidade diretamente com o seu dia de hoje. Ela percebe que, embora todas as almas estejam imersas neste mesmo oceano de felicidade, nem todas o experimentam da mesma maneira. A autossuficiência espiritual é a doença do fariseu moderno. É a alma que começa a confiar em seus próprios méritos. Ela pensa: eu rezo mais que os outros, eu jejuo, eu faço sacrifícios, eu sou uma pessoa virtuosa. Ela começa a construir uma pequena torre de Babel espiritual, feita com os tijolos do seu próprio esforço. Em vez de se abandonar à misericórdia, ela começa a merecer o céu. O orgulho se veste com as roupas da piedade. Essa alma para de suplicar por misericórdia, e começa a apresentar a Deus suas credenciais. O grande engano é que a autossuficiência fecha o coração para a graça. Porque um copo cheio precisaria da fonte? Porque alguém que se julga rico pediria esmola? Jesus disse a Faustina que as almas que mais dilaceravam seu coração eram as que, apesar de todo o seu amor, não confiavam em sua bondade. A autossuficiência é a forma mais refinada de desconfiança. É dizer a Deus, silenciosamente: obrigado, Senhor, mas desta parte cuido eu.
E ao fazer isso, a alma se torna incapaz de receber o dom infinito que é o próprio Deus, porque suas mãos já estão cheias de si mesma. Finalmente, o terceiro falsificador, a terceira miragem no deserto, é por a piedade isolada por abário. Este é o exato contrário de reconhecer a face de Deus no próximo. Ela vê que cada alma mergulha em Deus com uma profundidade diferente. Algumas parecem estar na superfície cintilante, outras em profundezas médias, e outras ainda mergulham em abismos de luz e amor que são incompreensíveis. E o que determina essa profundidade? Faustina é clara, é conforme a capacidade que Deus lhe deu. E essa capacidade, meu irmão, minha irmã, não é dada arbitrariamente no momento da morte. Essa capacidade é a medida do tamanho da nossa alma. E o tamanho da nossa alma é forjado dia após dia, aqui na terra. Cada ato de amor, cada oração feita com o coração, cada perdão concedido, cada ato de misericórdia, tudo isso dilata a nossa alma, expande a sua capacidade de conter Deus. Em contrapartida, cada ato de egoísmo, cada momento de indiferença, cada recusa em amar, tudo isso atrofia a alma, encolhe-a, tornando-a um recipiente pequeno, incapaz de receber a imensidão que lhe é oferecida. O céu não é uma experiência única para todos. É um mergulho pessoal e infinito na divindade, e a profundidade que alcançaremos é determinada pela sede de Deus que cultivamos aqui e agora. A tragédia não é não entrar no céu, mas chegar lá com uma alma tão pequena que mal consegue conter uma gota do oceano de felicidade que nos espera. Lembra-se, a prática da misericórdia é o laboratório onde nosso amor por Deus se torna real, concreto, encarnado. A piedade isolada é a tentativa de amar a Deus sem amar o próximo que Ele nos deu. É a fé que se refugia na sacristia, mas tem medo de se sujar na poeira do mundo. É a alma que pode passar horas em oração diante do sacrário, mas que é incapaz de um gesto de paciência com um familiar difícil, de uma palavra de consolo a um colega de trabalho que sofre, ou de um ato de generosidade para com um necessitado. Essa piedade é como uma lâmpada belíssima, ornamentada, mas que nunca foi ligada na tomada. Não gera luz, não aquece ninguém. É uma fé estéril. Jesus é radicalmente claro sobre isso no Evangelho. O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Não há como separar o amor a Deus do amor ao próximo. Tentar construir uma intimidade com Cristo ignorando o Cristo que sofre ao nosso lado, é criar um céu imaginário, um paraíso particular que não existe. O verdadeiro céu é comunhão, é a festa do amor trinitário derramado sobre todas as almas. E a preparação para essa festa acontece aqui, agora, na forma como amamos, servimos e perdoamos as pessoas concretas que Deus colocou em nosso caminho. E para que você não pense que isso é uma interpretação poética ou uma invenção, saiba que essa descrição é uma tentativa de traduzir em palavras o que a própria Santa Faustina escreveu em seu diário, nos parágrafos 777 a 780. É um relato direto da sala do trono do universo. Se esta visão do céu real, deste mergulho pessoal no infinito, acende uma chama em seu coração e o faz questionar o tamanho da sua própria alma, então você está no lugar certo. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de preparação para a verdadeira vida. Compreendido? A arquitetura prossegue. O texto a seguir é o ato 4, formatado para a narração, articulando o conflito central da tese. Menos. É uma visão que nos deixa sem fôlego. Um oceano de felicidade que brota diretamente de Deus. Uma imersão pessoal e infinita na sua própria essência. Diante dessa descrição de Santa Faustina, a nossa primeira reação é o assombro, o desejo, a esperança de um dia mergulhar nessa alegria. E isso é bom. É justo. Mas é aqui, exatamente aqui, diante desta beleza inconcebível, que a revelação mais dolorosa acontece. A visão do céu não foi dada a Faustina apenas para nos consolar. Fé burocrática, autossuficiência espiritual, piedade isolada, são 3 venenos que se parecem com remédios, 3 caminhos que parecem levar para cima, mas que na verdade nos afastam da única coisa que importa, a união íntima e amorosa com Deus,
que começa aqui e se consuma na eternidade. Então eu te pergunto, com a alma na mão, você se reconhece em alguma dessas sombras? Na frieza do burocrata, no orgulho do autossuficiente, ou no isolamento do piedoso egoísta? Não tenha medo de admitir, o primeiro passo para a cura é o diagnóstico. A misericórdia de Deus está justamente aqui para curar essas doenças. Se você, neste momento, com a ajuda da graça de Deus, decide abandonar ao menos uma dessas falsificações, para abraçar o caminho verdadeiro da intimidade, o caminho do olhar, da confiança e do serviço. Deixe um asterisco, amém. Asterisco nos comentários. Que o seu amém seja um grito da sua alma, um sinal do seu compromisso, uma declaração de que você não quer um céu falsificado, mas o verdadeiro céu que é o próprio Jesus. Compreendido. Assumindo a persona e seguindo estritamente as premissas e instruções, aqui está o texto para o ato 8, a consagração, fluindo a partir do resumo do ato anterior. Se as palavras que você acabou de ouvir ressoaram em algum lugar profundo da sua alma, se você se reconheceu mesmo que por um instante em uma dessas armadilhas, na fé burocrática, na autossuficiência espiritual ou na piedade que se isola do mundo, não se desespere. Ela foi dada para nos revelar a profundidade de um conflito cósmico. Uma dor que pulsa no centro da eternidade. A dor oculta no Sagrado Coração de Jesus. Pense nisso por um instante. Por que Cristo suportou a agonia do Getsêmani, a flagelação, a coroa de espinhos e a asfixia lenta na cruz? Ele não fez tudo isso para nos construir um resort espiritual, um lugar de descanso eterno com belas paisagens e música ambiente. Ele não morreu para nos dar um lugar puro, ele morreu para nos dar a si mesmo. O prêmio, a recompensa, a essência e a totalidade do céu é ele, a união com ele, a posse dele, e o ser possuído por ele, num abraço de amor que nunca terá fim. E é aqui que o nosso coração, sem perceber, o fere profundamente. Quando olhamos para o céu, e o desejamos como uma fuga dos nossos sofrimentos, como um alívio para as nossas dores, como um prêmio pelo nosso bom comportamento, mas não desejamos a ele, com um amor desesperado e exclusivo, nós estamos, na prática, dizendo ao noivo da nossa alma: eu quero a sua casa, quero a sua herança, quero a paz que o seu nome me oferece, mas você é secundário. Essa é a tragédia que a visão do céu de Faustina expõe. Esse reconhecimento não é um sinal de condenação. Pelo contrário, é o primeiro raio de luz da misericórdia divina, perfurando a névoa da sua alma, é a prova de que Deus está batendo à sua porta não para acusá-lo, mas para convidá-lo a sair da prisão que você mesmo construiu. Os falsificadores do céu são sutis porque eles imitam a virtude. Eles nos dão a sensação de progresso espiritual, enquanto na verdade apenas nos fazem girar em círculos cada vez mais distantes do verdadeiro centro, que é o coração de Jesus. Mas agora, neste exato momento, você tem uma escolha que pode redefinir o destino da sua eternidade. Você pode continuar a colecionar práticas piedosas como quem coleciona selos, pode continuar a se orgulhar da sua própria força, pode continuar a rezar em uma bolha, ou você pode fazer o que os santos fizeram. O que Santa Faustina fez. Você pode se render, pode declarar falência espiritual e se lançar, de mãos vazias e coração aberto, nos braços do Pai. Este é o momento de parar, de tentar merecer o céu, e começar a desejá-lo Desejar aquele que é por o céu. Por isso eu te convido agora a fazer mais do que apenas assistir a um vídeo. Convido você a um ato sagrado. Ela revela que a maior dor no coração de Cristo não são os pecados dos pecadores declarados, que muitas vezes se arrependem e voltam para Ele com o coração humilhado. A sua dor mais profunda, a sua agonia contínua, vem das almas que Ele ama, das almas que se dizem suas, mas que vivem uma vida inteira de indiferença ao seu amor pessoal. Almas que cumprem os preceitos, que rezam as orações, mas cujo coração nunca ardeu de desejo por Ele. Ele mesmo confidencia a Santa Faustina, e as palavras dele deveriam ecoar em nossa consciência como um trovão. Ouça a voz do próprio Deus queixando-se do nosso amor pequeno, da nossa falta de confiança. Ele diz: a desconfiança das almas dilacera as minhas entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida.
apesar do meu amor inesgotável, não creem em mim, não confiam na minha bondade. Asterisco. Você consegue sentir o peso dessa frase? Dilacera as minhas entranhas. Não é uma decepção passageira. É uma dor visceral, uma ferida que nós abrimos no coração daquele que é a fonte de toda a alegria. A nossa desconfiança de que Ele, e somente Ele, é suficiente para a nossa felicidade o fere. A nossa visão empobrecida do céu, como um lugar de coisas, e não como a união com uma pessoa, é a prova dessa desconfiança. Um ritual da alma. Se possível, pare o que estiver fazendo. Feche os olhos. Respire fundo. Não se preocupe com as palavras exatas. Preocupe-se com a intenção do seu coração. Este não é um feitiço. Não é uma fórmula mágica. É um decreto. É a sua vontade, a sua liberdade, alinhando-se com a vontade divina. É você, aqui e agora, dizendo a Deus qual céu você realmente escolhe. Vamos juntos apresentar a Deus a oração que Ele mesmo inspirou no coração de sua apóstola. Uma oração que destrói os ídolos e coloca o rei em seu devido trono. Repita comigo, em voz alta ou no silêncio do seu espírito, com toda a sinceridade que você puder reunir. Vamos lá. Senhor Jesus, que sois o céu pelo qual anseio. Perdoai a minha visão pobre e terrena. Arrancai de mim o desejo por um paraíso de criaturas e plantai em mim a sede insaciável pela vossa face. Pela intercessão de Santa Faustina, ensinai-me a vos desejar acima de tudo. Para que a minha alma se expanda em vós, e eu possa vos contemplar por toda a eternidade. Amém. Respire, sinta o peso e a leveza dessas palavras. Isso que você acabou de fazer não foi pequeno. Você acabou de assinar um contrato de amor com a eternidade. É como um espinho que nós mesmos cravamos em sua fronte, hoje. Lembra daquela inquietação que falamos no início? Aquele sentimento de que o céu parecia abstrato, talvez até um pouco entediante? Aquela sensação de estar se preparando para uma festa sem conhecer o anfitrião? Essa sensação não é um defeito seu. É o eco da dor de Cristo em sua alma. É a sua alma percebendo intuitivamente que algo está terrivelmente errado na forma como nos relacionamos com a promessa da eternidade. A sua inquietação é um sintoma da ferida de Cristo. Ele olha para nós com um amor que o mundo não pode conter, e vê que nós estamos mais preocupados em garantir nosso lote no paraíso do que em conhecer o seu rosto. Ele nos oferece um casamento eterno, e nós estamos mais interessados no buffet da festa. Cada vez que reduzimos a vida espiritual a um sistema de pontos para comprar a salvação, cada vez que tratamos a oração como uma obrigação burocrática e não como um encontro de amor, cada vez que sonhamos com um céu de descanso passivo, em vez de um céu de união ativa e apaixonada com Deus, nós estamos dizendo a Ele: o seu sacrifício foi bom, mas o que eu realmente quero é o benefício, não o benfeitor. Essa é a dor de Cristo. Você renunciou ao céu das nuvens fofas, ao céu do descanso egoísta, ao céu que é apenas uma versão melhorada da terra. Você pediu pelo céu que é fogo, o céu que é um mergulho. O céu que é a visão beatífica, o encontro face a face com a verdade, a bondade e a beleza em sua fonte. Você pediu pelo próprio Deus. Plantai em mim a sede insaciável pela vossa face. Esta frase é o motor da vida dos santos. A sede por Deus é o que dilata a alma. É o que nos torna capazes de receber loquis. Quando você tem sede, você não se satisfaz com um pingo de água. Você busca a fonte. Quando você tem sede de Deus, você não se satisfaz com as consolações, com os sentimentos, com as pequenas virtudes. Você busca a Ele. Somente a Ele. Esta oração é uma arma contra a tibieza. É um antídoto contra a indiferença. Reze-a todos os dias. Reze-a quando se sentir seco. Reze-a quando se sentir fervoroso. Deixe que ela se torne o lema da sua alma, o seu norte, a sua bússola. E para selar este compromisso, para que esta decisão não se perca no fluxo do seu dia, eu te convido a um gesto. A dor de um amor infinito que não é correspondido. A dor de ser o tesouro escondido que poucos se dão ao trabalho de procurar. Ele é o próprio céu,
oferecendo-se a nós, e nós, distraídos, continuamos procurando por nuvens fofas e harpas douradas. Diante desta verdade, não podemos ficar indiferentes. O nosso conhecimento desta dor nos torna responsáveis. Podemos continuar a ignorá-la, ou podemos tomar uma decisão, aqui e agora, de começar a curar essa ferida no coração do nosso Deus com o nosso amor. Por isso eu te convido a um gesto simples, mas profundo. Não como um comentário para um algoritmo, mas como uma lágrima de amor, que enxuga o rosto de Cristo. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, que tanto nos ama, e tão pouco é amado, que se oferece como o céu, e recebe em troca nosso desejo por coisas, comente agora com a palavra. *reparação. Se as palavras anteriores pesaram no seu coração, se na honestidade da sua alma, você se reconheceu nessa indiferença dolorosa que fere o coração de Cristo, respire fundo. Não se entregue ao desânimo ou à culpa que paralisa. Porque a boa notícia, a notícia que muda tudo, começa exatamente agora. Mas é justamente aqui, nesta ferida, na nossa pobreza, e na nossa incapacidade de desejar o céu como deveríamos, que a misericórdia de Deus quer jorrar com mais força. Se esta oração expressa o verdadeiro desejo do seu coração, escreva agora mesmo nos comentários a frase que resume tudo, para que ela fique gravada não apenas na sua mente, mas na sua alma, e neste memorial digital. Escreva, Senhor, plantai em mim a sede pela vossa face, *poro. Ao fazer isso, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está se juntando a um exército de almas que decidiram parar de se contentar com pouco e começaram a desejar tudo. Você está declarando publicamente que a sua busca mudou de direção. Mas uma decisão, por mais poderosa que seja, precisa se transformar em ação. Uma semente precisa ser regada para crescer. Esta consagração é o ponto de partida, não a chegada. É a ignição. Agora precisamos do combustível e do mapa para a jornada. E é exatamente isso que vamos fazer a seguir. A sua missão começa agora. Essa oração que você acabou de fazer não foi apenas um conjunto de palavras. Foi uma declaração. Um ato de guerra espiritual contra a mornidão, contra a visão pequena e terrena que o inimigo da nossa alma quer nos impor. Ao pedir a Deus a sede pela sua face, você acabou de assinar um contrato de transformação, e agora começa a parte prática. Agora, a fé se torna vida. Jesus não revela a sua dor a Faustina para nos acusar, mas para nos convidar a um caminho de cura. Ele nos mostra a doença não para nos condenar, mas para nos oferecer o remédio. Pense nisso por um instante. A nossa visão empobrecida do céu, essa cegueira espiritual que nos faz desejar as criaturas, em vez do Criador, não é em sua raiz, um ato de malícia, mas uma condição de fraqueza. Somos como alguém que nasceu em um quarto escuro, e por nunca ter visto o sol, se contenta com a beleza pálida de uma vela. Jesus olha para nós não com a ira de um rei traído, mas com a compaixão de um médico divino que vê a catarata em nossos olhos e anseia por nos devolver a visão. Ele sabe que não podemos desejar aquilo que não conhecemos. E é para curar essa cegueira, para nos dar um vislumbre real da sua glória, que ele nos deu um presente extraordinário, através de Santa Faustina. E aqui está a grande virada, o ponto de esperança que ilumina toda a nossa jornada. A solução que Jesus propõe não é mais esforço humano. Não é uma nova lista de regras a serem cumpridas com os dentes cerrados. E definitivamente não é um caminho baseado no medo do inferno. Vamos recapitular a jornada até aqui, para que o próximo passo seja firme e decidido. Primeiro, nós desmascaramos a grande mentira. O céu não é um resort de férias eterno, um lugar de descanso passivo com nuvens e harpas. Essa é uma caricatura que esfria o nosso desejo. A verdade, revelada na visão de Santa Faustina, é infinitamente mais chocante e gloriosa. O céu é a capacidade da alma de suportar, de mergulhar, de se alegrar na intensidade infinita do amor de Deus. É um estado de união, não um lugar geográfico. Segundo, nós confrontamos a dor no coração de Jesus. A sua agonia não é apenas pelas almas que o rejeitam, mas por aquelas que o seguem de longe, que buscam suas bênçãos, mas não a ele,
que desejam o paraíso, mas não o Deus do paraíso. Nossa indiferença, nossa falta de desejo por ele, é um espinho que o fere hoje. Mas, em terceiro lugar e mais importante, nós descobrimos que ele mesmo nos deu a solução. Um mapa divino, um método para expandir a nossa alma, para dilatar o nosso coração e nos tornar capazes de recebê-lo. Não é sobre nosso esforço, mas sobre a rendição à sua misericórdia através de práticas concretas que nos acostumam com a sua presença. E é aqui que a sua vida muda. O medo pode nos manter longe do precipício, mas só o amor nos faz voar. A solução de Cristo é infinitamente mais bela e eficaz. É um método divino para dilatar a capacidade da nossa alma. Imagine que a sua alma é um recipiente. Durante toda a nossa vida na Terra, estamos definindo o tamanho desse recipiente. Uma vida de indiferença, de orações mecânicas e de amor superficial mantém esse recipiente pequeno, do tamanho de um dedal. Ao chegar na eternidade, Deus, que é um oceano infinito de amor e felicidade, deseja se derramar por completo em nós. Mas um dedal só pode conter uma gota do oceano. A alma receberá tudo o que é capaz de conter, e será perfeitamente feliz com aquela gota, mas a tragédia é que ela poderia ter sido capaz de conter o oceano inteiro. A dor de Cristo é ver seus filhos se contentando com uma gota quando ele morreu para lhes dar o oceano. O método divino que ele nos ensina através de Faustina é um treinamento para expandir esse recipiente. É um caminho de misericórdia que aos poucos transforma o nosso desejo. Ele não nos força a amar o que não conhecemos. Ele nos ensina a experimentar o céu aqui e agora, em pequenas doses, para que o nosso coração se acostume com a sua presença. A partir de hoje, eu te convido a aceitar uma missão. Não é uma sugestão, é um chamado heróico. É o ***, desafio de 7 dias. Dilatando a alma, ***. A teoria acabou. Agora começa o treinamento. O seu treinamento para a eternidade. As regras são simples, mas exigem tudo de você. Durante os próximos 7 dias, você vai escolher asterisco por o M por o borubiro dos 3 passos do mapa divino, e praticá-lo com total e absoluta fidelidade. Apenas um, mas com a seriedade de um soldado em sua missão mais importante. Asterisco por opção 1, o treino do olhar da alma. Asterisco por você se comprometerá a passar 15 minutos por dia em adoração eucarística. Se não houver uma capela perto, faça-o em espírito, em seu quarto, diante de uma imagem de Jesus. 15 minutos de silêncio, apenas olhando para ele e se deixando ser olhado. Deixar que o seu silêncio fale mais alto que o barulho do mundo e da sua mente. Asterisco opção 2, a sintonização com a misericórdia. Asterisco PC Altmo você se comprometerá a rezar o terço da misericórdia todos os dias. Mas não como uma repetição mecânica. Reze-o como Santa Faustina, mergulhando na paixão de Cristo, sentindo as dores dele, e oferecendo seu corpo, sangue, alma e divindade ao Pai, não apenas por você, mas pela salvação do mundo inteiro. É um convite para praticar o céu na terra. Pense em um músico que se prepara para um grande concerto. Ele não aparece no palco de surpresa. Ele passa meses, anos, praticando as escalas, afinando o instrumento, memorizando a partitura, até que a música flua dele como a própria respiração. Ou pense em um astronauta que se prepara para a ausência de gravidade. Ele passa por inúmeras simulações, treinamentos intensos, para que seu corpo se adapte a um ambiente completamente novo. Nós somos esses músicos, esses astronautas da eternidade. A vida na Terra é o nosso tempo de ensaio, nosso centro de treinamento. O céu é o concerto, é a viagem espacial. Chegar lá sem ter praticado a intimidade com Deus seria um choque insuportável. A intensidade do seu olhar de amor, que é a fonte de toda a felicidade para os santos, seria esmagadora para uma alma que passou a vida inteira evitando esse mesmo olhar. Não estaríamos prontos, nosso coração não estaria em forma para suportar tamanha alegria, tamanho amor. É por isso que a devoção à Divina Misericórdia não é apenas mais uma devoção entre tantas outras. Ela é um presente pensado para os nossos tempos de tibieza. É uma pedagogia divina, um caminho prático para nos reeducar no amor. Ela nos pega pela mão,
e nos ensina passo a passo a transformar nossa fé burocrática em um relacionamento ardente. É um diálogo de coração a coração com a dor salvífica de Cristo. Asterisco poros opção 3, o reconhecimento da face de Deus. Asterisco poro, você se comprometerá a praticar, conscientemente, ao menos um ato de misericórdia por dia, pode ser corporal ou espiritual. Um telefonema para alguém solitário, uma palavra de perdão que você tem segurado, um prato de comida para quem precisa, uma oração sincera por um inimigo. Mas faça-o com esta intenção explícita: Jesus, eu faço isso por vós, em vós, e para vós nesta pessoa. Escolha a sua arma. Escolha o seu campo de treinamento. E por 7 dias, não falhe. No 7º dia eu quero que você volte a este vídeo. Volte e compartilhe nos comentários qual foi a sua escolha, e mais importante, qual foi a mudança na sua percepção de Deus e da eternidade. Seu testemunho será luz para outros. Se esta mensagem incendiou o seu coração, se você sente essa chama agora, asterisco porturesco por este vídeo. Faça isso como um sinal, para que o algoritmo entenda que esta não é uma mensagem comum, mas um chamado urgente que precisa alcançar outras almas que estão presas na escuridão da mornidão. E agora, a sua missão se expande. Como um apóstolo da misericórdia, asterisco poras compartilhe por este vídeo, com pelo menos uma pessoa que você ama, uma pessoa que você deseja ardentemente encontrar na glória eterna de Deus. Ela nos ensina a olhar para Jesus, a conversar com Ele, a reconhecê-lo nos outros, a confiar na sua bondade em vez de nos nossos próprios méritos. Cada ato de misericórdia, cada terço rezado com o coração, cada minuto diante do Santíssimo Sacramento, é um exercício que dilata nossa alma, que a torna mais elástica, mais espaçosa, mais capaz de acolher a imensidão de Deus. Essa esperança não pode ser contida, ela é feita para transbordar. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a secura espiritual? Alguém que ama a Deus, mas sente sua fé estagnada, como se estivesse andando em círculos? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Não como uma cobrança, ou uma lição de moral, mas como quem oferece um copo de água fresca a um viajante sedento. Seja um instrumento de esperança. O convite está feito. Jesus não está nos pedindo uma perfeição que não temos, mas uma abertura para o presente que Ele quer nos dar. Ele está nos chamando para sair do quarto escuro de nossas concepções limitadas, e começar a nos acostumar pouco a pouco com a luz do verdadeiro sol. Ele quer que ao chegarmos ao céu, não sejamos estranhos em uma festa para a qual fomos convidados por obrigação, mas amigos íntimos que chegam em casa, prontos para um abraço que durará a eternidade. Não mande apenas o link. Diga a ela por que você está enviando. Diga que você quer começar essa jornada ao lado dela. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, asterisco pore, inscreva-se asterisco pore e ative as notificações. Nossa missão aqui é clara: resgatar o desejo pelo verdadeiro céu e forjar almas capazes de suportar a glória de Deus. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. Mas como na prática se dilata uma alma? Como se treina para a eternidade? Jesus não nos deixou no escuro. Ele entregou a Santa Faustina um mapa claro, um treinamento de 3 passos simples e poderosos que vamos desvendar agora. Mas como na prática se pratica o céu? Como se expande a alma para que ela não seja apenas um dedal, mas um reservatório capaz de acolher o oceano da divindade? Jesus, em sua infinita pedagogia, não nos deixou sem um mapa. Através de Santa Faustina, ele nos entregou o que podemos chamar de um mapa divino, um método prático e acessível, não para merecer o céu, mas para nos tornarmos capazes de recebê-lo. Este método consiste em 3 práticas fundamentais, 3 exercícios para o músculo da alma, que Faustina viveu até a exaustão. O primeiro passo deste treinamento divino é, *poro, treinar o olhar da alma poro. Pense nisso como uma aclimatação. Um mergulhador não pode simplesmente saltar das profundezas para a superfície. Seu corpo precisa se ajustar. Da mesma forma, nossa alma, acostumada com a escuridão e o barulho do mundo, não pode suportar a intensidade da luz divina de uma só vez.
O treinamento para o olhar é a adoração eucarística. Jesus pede a Faustina, e a nós, que passemos tempo diante dele no Santíssimo Sacramento.